Sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Somos um com você, ser um com você. Somos um com você. Aleluia. Eu queria saudar você que está aí nos assistindo nesse momento com a paz do nosso Senhor Jesus. E queria já convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Aleluia, Jesus. Como é bom te adorar e agradecer o teu nome. Abacuque, no capítulo de número 1. Aleluia, Jesus. Queria pedir, eu sei que nós estamos num culto online, você está aí na sua casa, talvez não esteja na sua casa, mas aonde quer que você esteja, eu queria pedir só 1 minuto da sua atenção. Eu sei que vai estar passando crianças, pessoas, telefone tocando, enfim. Mas eu queria que nesses momentos, você se dedicasse a ouvir a palavra de Deus nessa noite. Então, no livro de Abacuque, no capítulo de número 1, nos fala assim: O oráculo que o profeta Abacuque viu, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me faz ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio é suscitado. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Pai amado, neste momento, Senhor, eu quero te pedir a tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Fala com a tua igreja nessa noite, Senhor. Fala através desse livro. Fala através da tua palavra eterna. Eu não sei como os teus filhos se encontram nessa noite, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que todos nós possamos ouvir a tua palavra, que nós possamos entender, Senhor. Porque a palavra ela não vem do homem, a palavra vem de ti. Então, Deus, fica conosco nessa noite, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui nós vemos algo que Deus deu para Abacuque, que foi uma visão. E nessa visão ele mostrava coisas terríveis. E vendo Abacuque tudo isso que estava acontecendo, ou que iria acontecer, ele começa a indagar a Deus. E a primeira forma que ele fala com Jesus é assim: até quando? A segunda é por que razão? E a terceira é por que estas coisas estão acontecendo? E eu fico me perguntando e quero te fazer essa mesma pergunta. O que você tem perguntado para Deus? E de que forma você tem perguntado para Deus? Talvez você diga assim: pastor, eu não sei mais nem o que perguntar, porque são tantos meus questionamentos, são tantas as perguntas que eu quero fazer para Deus. O porquê, por causa, por qual motivo que tudo isso vem acontecendo na minha vida. E aí Deus não responde para mim. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que Deus, Ele responde todos os seus questionamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E o maior questionamento que nós fazemos para nós mesmos é dizer o porquê. Talvez seja essa a pergunta que você tenha mais feito durante algum tempo. O porquê disso, o porquê daquilo. Qual motivo, Senhor? Por que isso comigo? Deus, Ele mostra para Abacuque algo que iria acontecer. E quando Abacuque olha, ele fica com medo e começa a questionar isso. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, que no versículo de número 5 Ele diz: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra
que vós não acreditareis quando for lhe contada. Ei, Deus quer falar com você nessa noite. Daquelas questões, daqueles questionamentos, de todas as perguntas, de todas as dúvidas que você tem feito para Deus. De todos os questionamentos e ainda as incertezas de qual nós estamos passando. Você diz: Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu vou tentar? Será que eu vou sair dessa? E Deus, Ele responde para Abacuque e responde para nós. Ele diz: vede entre as nações. Ele diz: filho, vê, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizo coisas nos vossos dias, quando for lhe contada. Igreja, eu quero falar com você nessa noite. Nós estamos hoje passando por um momento a qual nós estamos afastados aqui da nossa igreja. Eu não sei as outras igrejas. Eu não sei como está sendo os cultos. Talvez até seja realizado presencial, um irmão aqui e outro bem distante. Mas hoje eu posso contar aqui nos dedos. Somos poucos. Mas aí aonde você está, você é igreja. Você é servo. Você é filho do Deus Altíssimo. Ainda que você diga assim: mas estou passando por lutas, estou passando por dificuldades. Eu não sei o que você passa dentro da sua casa, dentro do seu carro, se você talvez esteja indo para a sua casa. Mas eu quero dizer para você, Deus ainda continua fazendo maravilhas em nossas vidas. Deus ainda diz para você: admirai-vos. Ele diz: filho, te admira de coisas que eu vou fazer ainda na tua vida. Isso é um processo. E o processo nós temos que entender que ele, muitas vezes, ele não é rápido assim como você imagina. Quem dera que todo o processo em nossas vidas fosse rápidos. Você poderia dizer: ah, pastor, o meu trabalho, quando eu consegui algo, eu perdi. Eu queria tanto que ele demorasse um pouquinho. Mas eu quero dizer para você nessa noite, tudo é um propósito de Deus. Ainda que você não consiga entender, ainda que você não consiga deduzir aquilo que está acontecendo nesse momento, mas eu quero dizer para você, que Deus, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. E como isso vai acontecer na minha vida, pastor? Quando você se coloca na dispensação dEle. Quando você entende que tem que ficar quieto, calmo, tranquilo. As pessoas estavam dizendo assim: ah, o Covid, eu estou com medo do Covid, eu já tive a primeira vez, será que eu vou ter a segunda, será que eu vou ter a terceira vez? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela dizia assim: eu estou com medo de sair de casa, mas eu tenho que trabalhar, eu estou com medo na casa da minha mãe, eu estou com medo. Mas eu quero dizer para você, muitas pessoas tiveram Covid pela segunda vez, mas Deus ali colocou a sua mão poderosa naquela pessoa. Aqueles sintomas que ela teve na primeira, ela não teve na segunda, porque Deus, Ele coloca a sua mão sobre os seus. E é necessário sim que nós passemos isso. É necessário que nós passemos dessa forma. É necessário que você aí na sua casa, que você entenda que Deus, tudo Ele faz de acordo com aquilo que Ele quer. Quantas pessoas estão querendo algo fora das igrejas? Eu conheci uma pessoa, na verdade eu ouvi alguém comentar, que ela disse: ainda bem que eu não posso mais ir para a minha igreja. Olha que loucura. E aí outra pessoa, eu ouvi, ela perguntou assim: mas por quê? Porque pelo menos eu não estou ali, eu posso fazer da minha vida a partir de agora aquilo que eu bem quero. Igreja, que loucura. A própria palavra de Deus diz que o amor por Ele se esfriaria, e é verdade, está se esfriando. As pessoas estão buscando algo, refúgio em qualquer lugar, menos na casa do Senhor, menos em ler a palavra, menos em ficar louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Pessoas estão buscando refúgios em qualquer lugar, menos na igreja. Tantas pregações têm acontecido no celular da nossa igreja e de outras igrejas. Tem tantos louvores que você pode perder um pouco do seu tempo. Eu digo perder porque as pessoas estão tão atarefadas e tão em busca do que fazer para ganhar dinheiro, para se alimentar, que elas estão esquecendo que Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Pessoas pedem assim: pastor, eu posso ir na igreja? Eu não aguento mais ficar olhando o culto pelo celular, porque eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Abacuque, ele pergunta: até quando vai ser esse sofrimento? Até quando nós vamos passar por isso?
Quantas pessoas têm perguntado até quando nós vamos passar por essa prova? E aí ele não se contenta, ele vai mais além e pergunta por que motivo? Por que razão? Talvez você esteja te perguntando por que razão eu estou passando isso? Até quando, Senhor, eu vou continuar nessa luta? Até quando vai durar a minha prova? E aí ele encerra no capítulo, no versículo número 4, e diz: por que motivo? Por que causa a lei se afrouxa? A gente não consegue entender o que acontece no meio político, porque isso não nos cabe. Mas se o governo não se entendendo com a prefeitura, o governo não se entende com o presidente, há uma guerra, onde cada um puxa a sardinha para o seu lado, onde as pessoas estão buscando somente coisas para si, aonde for melhor para mim, é ali que eu quero estar. Mas o melhor lugar que você pode estar é na presença do Senhor. Quando você diz, independente do que esteja acontecendo na minha vida, o Senhor para mim é o suficiente. Deus para mim é o suficiente. A palavra de Deus, no livro de João, capítulo 16, no versículo número 4, nos diz assim: que só há um caminho para você chegar a Cristo. Só há um único caminho para você chegar a Cristo. É indo se entregar a Jesus. Quando você se entrega a Jesus, você entende assim: Senhor, esse é o meu verdadeiro caminho, não há outro caminho. Abacuque, quando ele teve essa visão, ele começou a se perguntar, e perguntava para Deus: quantas vezes você tem questionado tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida? Eu conheço pessoas que em meio à pandemia, elas têm se dado muito bem. Tem pessoas sim que têm se dado bem, e não é de forma enganosa. É aonde Deus colocou, filho, você vai fazer dessa forma, porque ainda nesse meio eu vou fazer você prosperar. As pessoas tomam como prosperidade a parte financeira, as pessoas serem ricas. Mas a prosperidade não é isso, igreja. A prosperidade é não lhe faltar nada. E ainda que lhe falte, não lhe falta o amor que Deus tem pela sua vida. Abacuque, ele se perguntava. A Bíblia, ela não diz se ele se perguntou uma vez, se ele se perguntava 2 vezes, se foi um dia, se foram 2 dias ou dias, ou quantos dias forem. Mas ele questionava, ele perguntava para Deus: Senhor, até quando? Sabe, um amigo meu saiu ontem do hospital. Ontem não, domingo ele saiu do hospital. Ele estava com Covid. Ele é um jovem. Ele não faz parte do meio em qual eu vivo na igreja. Ele ainda é uma pessoa que faz parte do meu meio, mas em um outro momento que eu convivo. E ele fuma, é jovem. E eu dizia para ele, eu digo: meu irmão, fica tranquilo, você vai sair dessa. Ele dizia: eu sei, porque Deus está no controle. Quando você começa a pregar a palavra, quando você começa a levar uma palavra, você sente que mesmo naquele meio onde você está passando aquela dificuldade, o Espírito Santo toca lá naquela pessoa. E ele entende que ali é Deus agindo, porque ele várias vezes ele disse: Fabinho, Deus está agindo na minha vida. Eu estou no oxigênio, eu não vou ser entubado. E eu perguntava para ele: como tu sabes que tu não vai ser entubado? Eu falava com ele pelo celular, pelo WhatsApp, escrevendo. E ele dizia assim para mim: eu tenho um Deus que cuida de mim. Louvado seja Deus. Olha, uma pessoa que não conhece a Deus na sua essência, ele não conhece Deus, porque se ele conhecesse, ele diria para si mesmo: ei, tudo é suficiente porque eu tenho Deus na minha vida. As pessoas estão buscando algo ou qualquer tipo de coisa, mas a única coisa que elas não estão procurando é Deus. Porque nós vivemos assistindo todos os dias os jornais, e os jornais, eles não nos mostram coisas boas. Eles só nos mostram leitos cheios, cidades em vermelho, lockdown numa cidade ali, lockdown numa cidade ali, você não pode sair de casa. Se você tiver que sair de casa, você tem que dizer qual é o motivo. E eu quero dizer para você, que mesmo que você esteja na sua casa, mesmo que você esteja preocupado, Deus, Ele está ali, colocando a mão na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Abacuque ele perguntava: por qual motivo isso acontece? A lei se afrouxa, a justiça não se manifesta. Nós olhamos aí em várias cidades as pessoas fazendo festas. Tem pessoas que não estão preocupadas porque acham que aquilo ali nunca vai chegar na vida dela. Vai chegar na vida do vizinho, mas não vai chegar na vida dela. Igreja pode até não chegar na vida dela, mas eu quero dizer para você que tudo isso que nós estamos passando, ele tem um tempo determinado. Eu quero dizer para você nessa noite que muitas coisas, ou eu posso colocar na maioria delas, elas não duram para sempre. Tem um tempo. Tem um tempo, e o tempo é determinado de Deus. É Deus quem determina o tempo na minha e na sua vida. Quando Ele diz assim: ei, eu vou fazer algo na tua vida, você diz: quando é, Senhor? É agora? Pois faz logo, porque eu estou com pressa. Mas Deus diz assim: ei, filho, não é agora. Espera, porque eu vou realizar algo na sua vida. Para se tirar a carteira, nós temos que esperar fazermos os 18 anos. Quando completamos 18 anos, nós tiramos nossa carteira de motorista. Então você tem um tempo até chegar aos 18 anos para você tirar a carteira de motorista. Deus diz para você e diz para mim: ei, filho, o teu tempo ainda não chegou. Mas você precisa confiar. Você precisa acreditar. Porque quando você me tem como confiança, quando você acredita em mim, tudo na sua vida ela passa de uma forma maravilhosa. Eu conheci pouquíssimas pessoas, e conheço poucas pessoas, que em meio a tudo isso, você vai falar com elas e diz assim: ei, como é que você está? Ela diz: eu estou bem. Mas ela não diz um estou bem de boca para fora. Você consegue olhar no semblante e dizer assim: é, realmente você está bem mesmo. E aí você vai lá, quando você faz parte da família, você abre lá a geladeira, chega abrindo a geladeira e olha: meu Deus, o que tem nessa casa não tem nada. E aí, como você é íntimo da pessoa, você vai lá e vê talvez uma conta que está atrasada. E você olha para o semblante dela e diz assim: mas meu Deus, como pode estar tudo bem na casa de uma pessoa dessa? O meu marido com problema todo tempo, a minha mulher brigando todo tempo, meu filho brigando todo tempo. Como é que a gente consegue olhar para essa pessoa e dizer que dentro dessa casa está tudo bem? E aí eu quero dizer para você: está sim bem, porque ela entende que só ter Jesus é o suficiente na vida dela. Você tem colocado Ele na sua casa. Você tem colocado Ele e dito: Senhor, faz morada na minha vida. Aqui Abacuque faz perguntas para Deus, e Deus ele responde imediatamente. Ele diz: admirai-vos. Deus manda você ficar admirado com aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai dizer para você assim: ei, filho, filha, espere que o seu momento vai chegar. Isso tudo vai passar. Tudo é um tempo. E o tempo quem determina sou eu. É Deus quem determina para mim e para a sua vida. Deus ele criou o céu. Ele criou a terra. Ele criou o mar. Ele criou você, criou a mim. Então tudo isso foi um tempo determinado para que as coisas acontecessem na minha vida e na sua vida. Então espere o seu tempo. Espere isso tudo passar. Mas espere glorificando e agradecendo a Deus. Hoje eu vi uma irmã postando algo de que um amigo dela estava na UTI, quase que sendo entubado. E ela colocou: irmãos, orem, porque eu não sei como vou conseguir ver essa situação. Nós estamos passando momentos difíceis, muito difíceis. E a dificuldade é quando você perde alguém que está próximo a você. E você não consegue entender o motivo. E começa a questionar a Deus. Começa a dizer: Senhor, por que tu levaste? Porque era um homem bom para ti, um homem que fazia a tua obra, uma mulher que cuidava da tua obra, uma mulher que cuidava da tua casa, da tua igreja. Por que tu levou, Senhor? Talvez você pudesse dizer assim: por que não me levou no lugar dessa pessoa? Por que não tirou a minha vida e não deixou essa pessoa próxima de mim? Mas eu quero dizer para você que Deus é Ele quem comanda. Se você está aqui vivo, glorifique e agradeça a Deus. E se essa pessoa a qual não está presente na sua vida mais,
porque o tempo dela findou aqui nessa terra. Eu perdi meu pai no Covid, eu perdi o meu tio aqui no Covid, perdi amigos, e não estou glorificando a Deus por isso, mas eu quero dizer para você, que o tempo deles terminaram aqui, assim como o nosso tempo também terminará. Nós não podemos dizer, eu vou ficar até ter 100 anos, eu tenho 48, não sei até quantos anos Deus vai me dar nessa terra. O meu filho hoje tem 6 anos de idade. Eu recebi ele uma promessa de Deus para a minha vida. E quando eu recebi essa promessa, eu fiquei preocupado. Fiquei imaginando, meu Deus, quando meu filho tiver 30 anos, quantos anos eu vou ter, meu pai? E imaginava eu ter o mesmo entendimento, ou o próximo entendimento, para que eu pudesse fazer crescer, fazer ele entender. E me perguntar, Senhor, será que eu vou conseguir entender aquilo que ele vai estar entendendo quando tiver 30 anos? Eu quero contar algo para você. Eu passei muito tempo, um bom tempo da minha vida me perguntando, por que Deus tu mandaste uma criança agora, com a idade que eu tenho de 43 anos, 42 anos na época? E aí eu fiquei triste, me peguei várias vezes chorando de noite. Mas Deus, Ele foi tratando comigo. E aí nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, Deus foi me mostrando casais que estavam tendo filhos, ou que já tinham filhos com a mesma idade que eu estava tendo o meu. E o que eu aprendi com isso, igreja? Eu aprendi que tudo isso, Deus, Ele trata com a minha vida e trata com a sua vida. Abacuque, de tantas coisas que ele via, quando ele teve essa visão, Deus deu a visão para Abacuque. Ele diz, olha, eu vou te mostrar que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Antes mesmo de acontecer, ele já ficou preocupado, disse, mas por quê? Por quê? Por quê? E eu digo para você, porque Ele vai fazer coisas melhores na sua vida. Ele vai mostrar para você que onde você estava, Ele diz assim, não, eu não quero que você fique nesse lugar, eu vou te colocar em lugares melhores. Ou então, se Ele não te colocar ali, Ele vai dizer assim, eu quero que você veja algo que você nunca tinha visto. Buscar a Deus. Você tem conversado com Deus ou tem questionado? Porque aqui nós entendemos que até quando, por que razão e por qual esse motivo, você vê que é uma pergunta às vezes até mais duvidosa, talvez até mais calma. Por que, Senhor? Por que isso comigo? Por qual motivo? E quando nós vamos entender aqui, Abacuque ele começa a questionar mais Deus, ele começa a dizer assim, mas não és tu desde a eternidade? No versículo 12 nos fala assim, não és tu, Deus, não és tu desde a eternidade o Senhor meu Deus, meu santo? No versículo 13 ele diz, tu que és puro de olhos, que não podes ver o mal. Aí ele já começa a dizer, não és tu que é o Senhor? Não és tu que pode tudo? Não és o Senhor que faz e acontece? Talvez você já tenha perguntado para Deus dessa forma. Talvez tenha sido mais áspero para Deus. Perguntado, Senhor, não és tu que pode? Por que tu não fazes? Senhor, não és tu que é o Deus? Por que tu não liberta? Por que tu não cura? Por que tu não salva imediatamente? Por que tu não deixa pessoas viverem? Ou então, diferente, por que tu não leva as pessoas que fazem mal a ti e está levando pessoas que fazem um bem para ti? Aí o tom da pergunta já muda. E eu quero dizer para você, que não é assim que se fala. Porque Deus, Ele responde para Abacuque no capítulo de número 2, olha o que Ele diz. Então o Senhor respondeu para Abacuque e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, porque a possa ler quem passar correndo, pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz para você, escreve na tábua, mostra para as pessoas, porque ainda que tardará, ainda que você pense que está tardando, não tardará, porque eu irei te mostrar. Louvado seja o nome do Senhor.
Se nós formos ver o que o Arcuque perguntava no primeiro capítulo, e quando no transcorrer as perguntas mudam, você vê que é um questionamento onde ele diz assim: eu não estou acreditando no que tu vais fazer. Você tem acreditado ainda no Deus do impossível? Você tem acreditado ainda no Deus que cura? Você tem acreditado ainda no Deus que liberta? Você tem acreditado ainda no Deus que transforma? Pois ele diz: há um tempo determinado, e se apressa para o fim, até que se demore. Espere-o, porque certamente virá, e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo para mim e para você: tudo isso que está passando vai passar, igreja. Tudo isso que nós estamos vivendo vai passar. Todos esses teus questionamentos, todas essas tuas dúvidas, elas vão passar. Porque Deus, Ele não tarda. Aquilo que Ele prometeu para você, aquilo que Ele disse que vai fazer na sua vida, Ele vai cumprir. Ele cumpriu na minha vida. Ele vai cumprir na sua vida. Ele transformou seu marido. Ele transformou sua esposa. Ele transformou seus filhos. Ele transformou seu chefe. Ele lhe transformou. Ele fez você entender que Ele é soberano. Não há ninguém maior do que o nosso Deus. Quando você começa a questionar e dizer: Senhor, por que isso, por que aquilo? E você não consegue entender as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Ele diz: ei, eu vou mudar. Eu vou mudar o teu destino. A palavra diz que não há outro caminho. Existe um único caminho para que você chegue a Deus. E esse caminho é Jesus. Eu não sei se você é crente. Eu não sei se você está assistindo essa live com alguém que é crente. Mas Deus, Ele fala comigo e fala com você nessa noite. Porque Deus, Ele é um Deus de resposta. Deus, Ele faz aquilo que você imagina que isso nunca irá acontecer. Quantas vidas Ele tem transformado? Quantas pessoas Ele tem mudado? Você pode dizer assim: pastor, Deus não muda pessoas. Deus não transforma pessoas. E eu quero dizer para você que Ele transforma sim. Ele transforma sim. Deus, quando falou para Moisés, Ele disse: Moisés, Faraó não irá libertar o meu povo, porque eu endurecerei o coração dele. Então Deus já sabia o que iria acontecer com o Faraó. Então Deus, Ele transforma. Aí você vai perguntar assim: se Deus já sabia, se Deus já sabia que isso iria acontecer, por que Ele não fez na primeira aparição, nas primeiras aparições ao qual Deus colocou? Porque Ele queria mostrar para aquele povo que Deus fazia maravilhas. Deus queria fazer em cada peste que foi colocada naquele lugar. Ele queria mostrar que Deus era Deus acima de tudo. Aonde eles buscavam vários deuses, aonde eles se apegavam em várias coisas, Deus dizia assim: para que isso, filho? Para que isso, filha? Me busque. Fale comigo, que eu te responderei. Abacuque, ele entra eu acredito que foi até num momento de desespero, quando ele começa a dizer assim: não és tu Deus da eternidade, Senhor meu Deus, meu santo? É como eu vejo ele, se ele colocar assim: não é tu e os que sabem tocar esse teclado aí, porque tu não está tocando? Não é tu, fulano, que sabe tocar esse violão, por que tu não toca? Tu não disse que tu é um bom tocador? Então toca, que eu quero ver. Essa é uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo para Deus. Não estão simplesmente perguntando para obter uma resposta. Estão perguntando, duvidando daquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. As pessoas estão dormindo. As pessoas não estão entendendo o que Deus está querendo fazer nas suas vidas. Então Deus, Ele diz: ei, eu estou aqui. Eu vou te fazer maravilhas. Só que filho, filha, não é... Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Segura mais um pouco. Eu quero que você entenda que você precisa ser tratado. Eu quero que você entenda que para que eu te dê o melhor, você precisa dar algo para mim em troca. Me busque. Me busque naquele momento onde você me buscava. Quantas vezes você me buscou? Tem pessoas que não conseguem mais nem falar com Deus.
As pessoas hoje algumas delas estão simplesmente questionando aquilo que Deus tem feito na vida, na sua vida e na vida da sua família. Olhe para você. Você é uma transformação de Deus. Você tem algo que você pode dizer assim: ei, Deus transformou a minha vida. Deus fez mudança na minha vida, e não só na minha vida, na vida da minha família. Igreja, tem pessoas que estão precisando de uma palavra. Tem pessoas que estão à beira do abismo. Tem pessoas que querem fazer algo contrário à sua vida, precisando que você leve uma palavra. As pessoas estão questionando tanto: porque a gente não se encontra, porque fulano não vem na minha casa, porque a gente não ouve uma palavra. Igreja, Deus busca você para tomar uma atitude. Se levante e diga: Senhor, eu quero fazer diferente. A igreja hoje se encontra vazia. Você poderia estar aqui, a igreja poderia estar cheia, mas aprove de Deus esse momento. Aprove de Deus algo para a sua vida. Quando você pergunta algo para alguém, você pergunta na dúvida: será que eu posso fazer isso? Quanto tempo demora para o Senhor vir aqui na minha casa? Quanto tempo demora para o Senhor me dar aquela coisa que o Senhor falou que iria me dar? Só que nós não estamos mais perguntando assim. Nós estamos exigindo: Deus, eu quero. Deus, tu tem a obrigação de me dar. Deus, tu me prometeu, então tu tem que cumprir hoje. Só que igreja não é assim. Porque Deus, Abacuque, quando conversa com Deus, quando ele tem umas perguntas mais ásperas para Deus, Deus, ele diz: eu te darei. Espera, filho, mais um pouquinho. Espera, filha, mais um pouquinho. Sabe, as pessoas estão imaginando Deus que olhava e agora deixou de olhar. Deus, ele continua olhando para você e para mim. Deus, ele continua olhando da mesma forma. Só que ele diz que você o abandonou. Talvez você deixou de segui-lo. Eu não sei nem quanto tempo você vai demorar para ver essa live. Talvez, não sei se alguém vai dizer assim: ei, talvez você precise ouvir essa palavra, João, fulano, Beltrano. E você diga assim: ouvir uma palavra? Que palavra é essa? Porque eu não tenho mais esperanças. Tudo aquilo que eu tinha eu perdi. Hoje eu não tenho meu trabalho. Hoje eu não tenho minha família. Hoje eu estou jogado. Eu não sei quando essa palavra vai chegar aos teus ouvidos. Eu não sei quando essa palavra vai chegar para que você possa ouvi-la e dizer assim: Deus, eu quero te agradecer, porque tu olhou para mim. Sabe que tem pessoas precisando de uma só palavra, de um só gesto. E Deus, ele diz para você: filho, eu sempre estive aqui. Eu sempre estive do teu lado. Mas você me perguntava e eu sempre te respondi. Você me questionava e eu sempre estava ali para te responder. Só que nos nossos momentos de questionamentos nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Você não consegue entender aquilo que Deus está falando com você. Mas quando você diz: Senhor, fala comigo, porque os meus ossos estão fracos, Senhor. Davi disse em determinado momento que ele não queria que o Espírito Santo se afastasse da vida dele. Talvez você nem tenha dito isso. Talvez você tenha feito simplesmente assim: eu não sirvo mais, eu não presto mais. Mas Deus diz para você nessa noite: filho, você é meu filho, você é meu servo, e eu quero estender a minha mão para ti. Talvez você tenha dito assim: eu estou esquecido, Deus esqueceu de mim. E se você tiver uma Bíblia, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 49, no versículo de número 15. Olha o que Deus fala para mim. Isaías capítulo 49, no versículo de número 15. Ele diz para mim e para você nessa noite: pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que nem se compadeça do seu filho no ventre? Mas olha o que é lindo, vem agora.
Mas ainda que ela esqueça, eu todavia não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e nos teus muros estão continuamente diante de ti. Ainda que a sua mãe lhe esqueça, ainda que alguém te esqueça, Deus nunca esquece de você. Deus diz para mim e para você nessa noite: filho, eu nunca esquecerei de ti. Isso é uma prova de amor. Uma prova de amor incondicional. Porque se nós formos olhar e dizer assim: ah, mas o mundo, a minha família se esqueceu de mim, os meus irmãos se esqueceram de mim. Mas como é lindo. E como a Bíblia ela se completa. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós entendemos assim que Deus ele fala conosco diariamente, a todo momento. Quando você diz que Deus se esqueceu de você, Ele diz: epa, peraí, todo mundo pode esquecer de você, filho, mas eu nunca esqueci de você. O teu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus por isso. Precisamos entender que todas as nossas perguntas Deus responde. Quais são os teus questionamentos? Quais são as suas dúvidas? O que você imagina? Deus ele há de responder. E como é lindo, porque o livro de Abacuque, ele só são 3 capítulos. Eu estou finalizando. E eu queria que você, eu já queria chamar o Ministério de Louvor para ficar aqui, virasse aí o seu livro, o livro de Abacuque. E queria que você lesse aí, e nós vamos cantar aqui uma música que ela é linda, porque aqui nós entendemos que Abacuque, ele já começa a se regozijar no Senhor, de todas as dúvidas que ele tem, de todas as dúvidas que ele tinha, de todos os questionamentos. Ele diz assim: Senhor, agora eu entendo, Pai, que Tu ages na minha vida. Olha o que tem escrito no versículo de número 17, no capítulo de número 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja um fruto da vide, ainda que lhe falte o produto da oliveira, os campos produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malha, eu te adorarei. Todavia eu te adorarei. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, e Ele fará os meus pés como de uma corça, que me fará andar sobre os maiores, sobre os mais altos lugares. Eu queria pedir para você nessa noite, cante conosco. Aleluia, Jesus. Essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, Desespero me tomar. por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei, Todavia eu me alegrarei. eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, Todavia eu me alegrarei. eu me alegrarei em ti, Senhor. Todavia eu me alegrarei, Todavia eu me alegrarei. todavia eu me alegrarei. Eu queria dizer para você nessa noite, eu não sei se tem alguém que não é crente aí. Na verdade, eu não sei nem quando você vai assistir esse vídeo, mas eu queria que você parasse um pouco para refletir e lhe dizer que não há outro caminho para você chegar a Cristo a não ser entregando a sua vida para Jesus. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero te agradecer pelos teus filhos que estão aqui junto conosco, Pai, aqui na igreja. Pai, guarda, cobre eles com teu sangue. Também quero te pedir, Senhor, para cada filho teu que se encontra aí assistindo o culto conosco, na sua casa, dentro do seu carro, dentro do seu quarto, do seu escritório, meu Deus, que tu possa estar abençoando, Pai, cada um. Senhor, que nós possamos passar em meio a essa tempestade, Pai, contigo, porque, Senhor, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso refúgio, meu Deus. Pai, ora para as pessoas que estão enfermas, Senhor, que tu possa levar o teu refrigério, a tua cura. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Deus, que ela possa, Senhor, seguir aonde quer que tu coloques, Senhor, cada filho teu, que eles possam ouvir e entender, Pai, que não é o homem que fala, Senhor, é tu que dizes. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos leva em paz para os nossos lares, Senhor. Olha para os nossos líderes, Senhor, para os presidentes, para o presidente, para os governadores, para os prefeitos. Olha para as pessoas que estão na linha de frente, Senhor, os enfermeiros, os médicos. Meu Deus, que tu possa estar guardando a cada um dos teus filhos, dando sabedoria, Senhor, e entendimento. E que nós sabemos, Pai, que tudo isso vai passar. Nós sabemos, Senhor, que tudo isso vai passar. E que tudo seja para a tua honra e glória do teu nome, Pai. Aí onde você está mesmo, estenda sua mãozinha assim, ó. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no meio de cada um de vocês. Leve a mão no coração e diga amém, amém, amém. Todavia
na vide e o produto da oliveira habita. Todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. todavia me alegrarei.